Bom dia, deputado Sérgio. Meu presidente e meu líder, Ferreira Aragão, senhores deputados, senhoras deputadas, venho aqui hoje para fazer uma referência a um fato histórico que o nosso estado do Ceará pode comemorar. Neste 2016, o Porto do Pecém chega aos 21 anos de história e desenvolvimento. De princípio, houve crítica de alguns por causa da determinação dos sucessivos governadores do Ceará em construir o novo porto. Na verdade, a luta começou ainda em 87, pelo então governador Tasso Gereissati. O projeto recebeu o apoio dos sucessivos governadores Ciro Gomes, Francisco Adalberto Barros Leal, Francisco Aguiar e novamente por Tasso Gereissati, que teve a oportunidade de sancionar a Lei 12.536, de 22 de dezembro de 95, aprovada por esta Casa, que criou a Companhia de Integração Portuária do Ceará, a Ceará Portos. Estava criado a partir dali o Porto do Pecém, hoje um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico do estado do Ceará. O Porto do Pecém é considerado um dos fatores determinantes para que grandes investidores se instalem naquele complexo por conta das características naturais, somadas à modernização de sua infraestrutura. Possuímos um porto diferenciado, de uma estrutura moderna, num enorme parque industrial. Mas, minhas senhoras e meus senhores, fiz este preâmbulo para ressaltar o hoje e o amanhã do Porto do Pecém. A movimentação de mercadorias do Porto do Pecém, no período de 2010 a 2015, somou 33 milhões de toneladas, considerando-se aí importações e exportações. Apenas em 2015, passaram pelo Porto 7 milhões de toneladas. E somente no mês passado, em janeiro, foram 700 mil toneladas. Agora vem a grande novidade. O Porto do Pecém receberá o maior carregamento de granéis sólidos da história. Serão 110 mil toneladas de minério de ferro da Vale do Rio Doce, destinadas à Companhia Siderúrgica do Pecém. O carregamento partirá do Porto de Tubarão, no Espírito Santo, e será destinado à fabricação das placas de aço da Companhia Siderúrgica do Pecém, a CSP. Além do mais, o Porto vai receber por mês outros 4 carregamentos de minério de ferro. Esse, senhores e senhoras, é a visão que nós podemos ter desse moderno porto e de um custo relativamente bem menor, portanto, mais competitivo, em relação a boa parte dos portos brasileiros. Essa infraestrutura de logística, que no país ainda carece de tanto investimento e principalmente de tantas melhores condições para poderem ser utilizadas e se baratear o custo das mercadorias através de um sistema de logística barato e, acima de tudo, preparado com essa infraestrutura necessária, é que com isso nós trazemos essa comemoração sobre o Porto do Pecém, que completa os seus 21 anos de existência. É verdade que ao longo do tempo, principalmente por ser um porto considerado offshore, ou seja, dentro do mar, ele fez com que muitas pessoas, logo que embrionariamente começava-se a discutir no estado do Ceará essa perspectiva de criação do Porto do Pecém, muitos, principalmente aqueles defensores do meio ambiente, pensavam em que seria uma área que pudesse deixar de lado o desenvolvimento do estado do Ceará em detrimento ao Porto do Pecém como um dos fatores, dos motores do desenvolvimento econômico do nosso estado do Ceará. E hoje a realidade já é bem outra. Estamos, salvo engano, na 7ª expansão dos berços de atracação do nosso complexo industrial e portuário do Pecém. E ao longo desses tempos nós temos conseguido fazer com que avanços tenham sido conquistados. Aqui mesmo esta casa aprovou, há cerca de 4 anos atrás, a criação da empresa ZPE, que faz o gerenciamento daquela área e pode, com isso daí, poder promover para as atividades empresariais que tenham o cunho de ser fabricadas aqui, deputado Roberto Mesquita, e que mais de 80% delas possam ser exportadas, servindo como base para tudo isso. Daí foi o real interesse para que a Companhia Siderúrgica do Pecém, para a Companhia Siderúrgica lá da nossa Aço Cearense, pudesse também ali se instalar e pudesse daí fazer com que
a população do estado do Ceará, através desse complexo industrial do Pecém, pudesse ter melhoramentos e avanços nessa área da promoção do desenvolvimento econômico do nosso estado. E com isso, o Porto do Pecém tem se mostrado aí, principalmente agora, quando temos as informações, e volto a bater nessa tecla, já disse outrora aqui, mas volto novamente a comentar, de que com a finalização das obras, do aprofundamento do Canal do Panamá, o Porto do Pecém, aqui antes, como a gente diz, antes da virada do cabo para descer pelo Atlântico, será um daqueles que maior eficiência e que de menor custo estará estabelecido para que possam por aqui transitar mercadorias vindas do estrangeiro, sejam elas para exportação ou para a importação. E com isso fortalecer o comércio internacional por parte de nós, cearenses. Isso é importante se registrar, porque se comenta muito sobre o hub da TAM, que seria um hub para aviação comercial. Aqui no estado do Ceará, além dessa característica da posição geográfica próxima dos grandes mercados internacionais, nós também poderíamos fazer com que esse porto, que já há uma característica muito importante dele, que é o de ter essa eficiência na sua logística, ele pudesse também se tornar, deputado Júlio César Filho, Vossa Excelência, que é do Maracanaú, mas gosta de ir ao Pecém, sabe que isso fortalece ainda mais a expectativa que o estado do Ceará tenha de tornar também o Porto do Pecém como um porto que seja hub para o comércio de mercadorias, principalmente no estrangeiro. E com isso daí nós temos fortalecido essa ideia. Os senhores e senhoras que estão em casa talvez não imaginem a importância desse fato, que é a chegada pelo Porto do Pecém de 110 mil toneladas de minério de ferro da Vale do Rio Doce, destinadas à CSP. Será o início da redenção do Ceará na geração de emprego e renda para o setor portuário e na produção econômica. Encerro dizendo que quando o Ceará pensou ainda em 87 em construir um novo porto, poucos acreditaram, mas está aí o resultado. Hoje o nosso estado é merecedor de reconhecimento nacional pela importância e pelo impacto na economia nordestina que tem o nosso Porto do Pecém. Mas, senhores deputados, senhoras deputadas, passo a me referir também, nesse segundo momento de minha fala, a um projeto de lei que apresentei a esta casa, que está tramitando, já tendo passado pela Comissão de Constituição e Justiça, está agora em fase de discussão na Comissão de Defesa do Consumidor. O nobre deputado Walter Cavalcante é o relator e, preliminarmente, já tivemos conhecimento de que há um posicionamento favorável ao prosseguimento desse projeto, que é o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais e de serviços, fornecedores de alimentos, destinarem um local único e específico para disponibilizar aos consumidores informações de alimentos produzidos e ou comercializados sem lactose, glúten e açúcar. Após várias discussões com o segmento do comércio de alimentos no estado do Ceará, principalmente a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Serviços de Alimentação, que aqui no nosso estado do Ceará tem um grande impacto, principalmente pelos polos gastronômicos que nós temos, como é o caso aqui do Polo da Vajota e o Polo da Praia de Iracema. Com isso daí, nós que visitamos outros estados, vimos que os cardápios, na sua grande maioria, existem os alimentos que contêm glúten, lactose e açúcar, para que as pessoas que têm ou uma alergia ou uma intolerância a alimentos ou bebidas que tenham esses itens dentro da sua formulação, eles possam ali, defendendo o direito do consumidor, passar para a população em local específico do seu cardápio, meu caro deputado Walter Cavalcante. Deputado Sérgio, quando oportuno, Vossa Excelência me permite. Pois não, logo em seguida. Possam passar essa informação assegurada em lei para que as pessoas saibam o que estão a consumir e não tenham qualquer problema com relação à alimentação quando frequentarem aos estabelecimentos como restaurantes, como as pousadas e hotéis, que deverão ter em página própria
essa forma de esclarecimento e principalmente de informação para o público consumidor. Antes de concluir, eu quero passar a palavra ao nobre deputado Walter Cavalcante. Deputado Sérgio, eu queria primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo projeto e já dei o parecer favorável, queria dizer, porque entendi duas coisas. Primeiro, é importante, principalmente nós que temos problema de intolerância. Eu, no caso, quando eu chego no restaurante, a primeira coisa que eu chego é perguntar o que é que tem no peixe, o que é que tem na carne, qual é o tipo de tempero que coloca. Então, é importante esse projeto, tá certo? Principalmente quando você vai comprar em algumas padarias aqui em Fortaleza, você encontra uma parte num canto, parte no outro, parte no outro. E aí você tendo um local específico que garanta mesmo que o cliente, quando vá no estabelecimento, encontre todos aqueles produtos, eu acho que é de uma importância não só para quem vai comprar, mas também é o empresário que dá a oportunidade para que o cliente possa realmente ter certeza que aqueles produtos são de fato contém tudo aquilo que está dentro do seu referencial. Então, parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência e tenho certeza que isso vai se estender em todos os restaurantes, que é difícil, você hoje vai para um restaurante, pede qualquer, vamos dizer assim, um acompanhamento e você tem que pedir o cara que não coloque nada daquilo que você tem aquela intolerância. Parabéns e que esse projeto sirva de exemplo para todo o Brasil, para que a gente possa realmente exportar os bons projetos que saem dessa casa. Obrigado, deputado Walter Cavalcante, e digo aos senhores e senhoras, deputados e deputadas e público que nos assiste, que nos escutam, que esse projeto ele é inspirado justamente na defesa do consumidor. Nós temos tido essa ideia para que não haja nenhum novo acréscimo de custos para o estabelecimento comercial ou de serviço, já que será apenas uma página que deverá conter os alimentos ali que não tem esses itens e com isso daí será tanto fácil de manusear para o público consumidor, como também não haverá nenhum custo adicional para o próprio estabelecimento. Será a título informativo de que ele vai dar esta segurança para aqueles que serão seus consumidores, que saibam verdadeiramente o que estão a consumir e principalmente com relação aos produtos que tenham lactose, glúten e açúcar, já que hoje verdadeiramente a gente vê, deputado Moisés Braz, um grande número de pessoas na atual sociedade que convivem com esses problemas e muitas vezes são privados de terem conhecimento quando chegam a um restaurante, quando chegam a uma lanchonete, sobre produtos que tenham esses itens, o que pode fazer com que uma intoxicação alimentar possa acometer a essas pessoas. Então, esse nosso pensamento é no sentido de fortalecer essa ideia, de procurarmos aqui, com um dos poucos espaços que existem na legislação brasileira, para que nós, deputados estaduais, possamos legislar, que é justamente sobre a defesa e o direito do consumidor. E aí, deputado Odilon, Vossa Excelência que preside essa comissão, quero solicitar que no mais breve espaço de tempo, Vossa Excelência possa reunir a comissão de forma ordinária para discutir esse projeto, já que o nosso relator, deputado, possível, deputado Walter Cavalcante, já antecipa ao conhecimento da Casa o seu posicionamento favorável à nossa propositura, para que nós possamos, com isso daí, trazer para a sociedade do nosso estado do Ceará uma realidade dentro daquilo que é possível em relação a esses alimentos. Ouço com prazer o deputado Odilon. Como Vossa Excelência e o deputado Walter, que faz parte, é membro da Comissão de Defesa do Consumidor, e hoje, infelizmente, não pôde estar porque estava cuidando da questão de saúde, dizer, e ele já antecipou que a questão, ele é relator do seu projeto, e é um projeto, como ele bem falou, é um projeto de suma importância para as pessoas que frequentam o restaurante, e nós sabemos hoje das limitações de alguns tipos de alimentos que precisam ser ingeridos. Então, Vossa Excelência, para além do consumo, está também preservando aí as questões, deputado Walter, deputado
Sérgio Aguiar apresenta uma questão de saúde pública para o Estado do Ceará. Então, Vossa Excelência foi muito feliz da sua propositura, deputado Sérgio, e você está de parabéns, porque hoje, cada vez mais, as pessoas precisam ser preservadas no que consome, no que se ingere para o seu alimento. Então, Vossa Excelência, aí, quero só destacar aí a inteligência de Vossa Excelência e o zelo exatamente com a população cearense. Obrigado, deputado Odilon. Já concluo, presidente, não precisa de tempo adicional, já me aproximo já do final do nosso... Sérgio, eu vou conceder mais 3 minutos. Não tem necessidade, eu já concluo com o tempo regimental. Vai ficar com o tempo necessário? Só o tempo. Eu quero só agradecer e antecipar aos senhores deputados já o nosso pedido de voto favorável a esse projeto, tão logo ele possa ser pautado no plenário desta casa, porque existe realmente, como disse o deputado Odilon, o caso da saúde pública. Hoje, a própria Secretaria de Saúde do Estado, muitas vezes, e aqui já foi relatado, salvo engano pelo deputado Renato Rosendo, que em alguns momentos estava faltando os alimentos para as crianças consideradas pobres, que não tinham condições, as suas famílias, de adquirirem esses alimentos e que têm alimentos como esse, no caso do leite, fornecidos para a alimentação dessas crianças. E o que nós queremos com esse projeto é justamente isso, é de darmos o respeito, fazermos com que o respeito ao direito do consumidor prevaleça e, acima de tudo, também de que o público consumidor possa sentir-se tranquilo, principalmente, volto a dizer, aqueles que têm rejeição, alergia ou intolerância à lactose, a glúten e a açúcar, para que não sejam vitimados por intoxicação alimentar quando do consumo de alimentos na nossa rede de estabelecimentos de restaurantes do nosso estado do Ceará, principalmente porque sabemos que a culinária cearense é um dos fatores e a gastronomia é um dos fatores que atrai um grande número de turistas para o nosso estado do Ceará, quando aqui vêm e aproveitam para se deliciar com os nossos alimentos. Então, dito isso, senhor presidente, deputado Ferreira Aragão, meu líder, quero deixar aqui o nosso pronunciamento feito nesta manhã de quinta-feira. Era só, muito obrigado.